Olha, torcedor, antes da gente começar das informações, antes da gente começar a trazer todos os detalhes que eu sei dessa situação do Rodrigo Aliendro, eu quero deixar muito claro que isso aqui não é uma tentativa de cortina de fumaça. As cobranças no canal, elas vão continuar. A gente não vai passar pano para absolutamente ninguém que tá botando o Atlético nessa situação. E a informação ela chegou num momento que parece muito oportuno para a diretoria. Eu não sei se foi de propósito, mas eu vou passar a informação para vocês nesse momento, porque eu acho que é o mais interessante para o torcedor. E eu vou, de certa forma, ao longo do dia, falando sobre os erros, sobre as falhas, sobre os culpados, sobre a situação que o Atlético está inserido, beleza? Então, assim, primeiro ponto que eu quero trazer aqui para vocês. Qual é o cenário da negociação envolvendo o Rodrigo Aliendro, envolvendo o Clube Atlético Paranaense? O Atlético tem interesse no jogador. O Atlético acredita que o jogador seria um bom reforço. E acho que realmente seria um jogador experiente, um jogador de muita vivência. Vinha sendo desejado no futebol argentino. E um jogador com as características que eu acho que a gente precisa. De passe, de ritmo de jogo. Beleza? Beleza. O Atlético, ele não precisa de um volante, o Atlético não tá buscando só um volante. O Atlético tá buscando mais de um volante, o Aliandro se encaixa nesse perfil. Segundo ponto, o Atlético tem uma prioridade clara, que é a situação do Oliva. O Atlético tem uma prioridade clara, que é a busca por um primeiro homem de meio campo para tentar proteger aquela zona, para tentar fazer com que o Atlético tenha um setor defensivo também protegido e que o Atlético também tenha qualidade de passe nessa saída de bola. Essa é a maior cobrança do técnico da Realma. Então dá para dizer que Christian Oliva é uma prioridade. O Nacional realmente aumentou a pedida por Oliva. Agora, como o Atlético vai desenrolar essa situação, eu não sei. Mas sabe qual é o meu medo? Sabe qual é o meu receio nessa história como um todo? O Atlético perdeu tempo de contratação do Aliendro porque tá apostando muito tempo em mais um jogador que leva quase que uma novela. De primeira proposta, segunda proposta, terceira proposta, quarta proposta. Eu até gosto dos nomes que o Atlético tá buscando para a volância. Mas a falta de urgência, a falta desse senso de urgência da diretoria do Atlético é extremamente irritante. E pode ser extremamente nocivo para a gente encontrar um nome de valor. O que eu acredito que o Rodrigo Aliendro seja. O que eu acredito que o Rodrigo Aliendro entregue. Então, assim, o jogador já tem um feedback do River Plate que não vai sair para o mercado interno. O jogador já tem um feedback do clube que ele pertence, que ele, se quiser sair, é para fora. O Marcelo Gadiardo gosta muito do jogador. Então, assim, a faca e o queijo para contratar o Rodrigo Aliendro é a do Atlético. Que não vai botar ele num concorrente direto do River Plate. Muito pelo contrário, contexto completamente diferente. O próprio Gadiardo já conversou com o jogador nesse sentido. Então, assim, o Atlético ele precisa correr, cara. O Atlético precisa correr. Porque senão daqui a pouco aparece um time mexicano, senão daqui a pouco aparece outro time brasileiro. E o Atlético perde uma boa oportunidade de mercado de bobeira. O Atlético perde uma boa oportunidade de mercado à toa. Agora vamos falar um pouquinho sobre as características do Aliendro, porque imagino que muita gente não conheça o jogador. O Rodrigo Aliendro. Tá um calor aqui, rapaziada. O Rodrigo Aliendro é um jogador de muita capacidade técnica. Eu acho que é exatamente isso que a gente precisa nesse momento. Jogadores que entregam tecnicamente um valor para o time do Atlético. Desde a saída de bola, mas mais a chegada à frente. A chegada à frente, a chegada do ataque do Rodrigo Aliendro, eu considero uma chegada muito efetiva. Tanto nessa capacidade de distribuição de jogo, e a gente viu no último jogo contra a Ferroviária como foi lenta a distribuição de jogo do Atlético, quanto também na questão que eu acho muito importante para o time do Atlético nesse momento, que é a questão das batidas de média, longa distância. O Rodrigo Aliendro ele tem um chute muito potente, o Rodrigo Aliendro tem um chute muito poderoso.
Então eu acho que pode agregar aos mecanismos ofensivos do time do Atlético. Acho que pode trazer mais uma ferramenta pra gente chegar no gol adversário. Acho que pode trazer mais uma ferramenta pra gente ser mais agressivo. Então, o jogador que eu acho que pode jogar de camisa 5 é muito mais um camisa 8. É muito mais um jogador para chegar no último terço. É muito mais um jogador para se aproximar dos jogadores da frente. Não tem como negar isso. Mas é um jogador que eu acredito que tem, de certa forma, capacidade também de auxiliar esse processo de início de jogada, sabe? Eu acho que é um jogador que varia a altura muito bem. É um jogador que em muitos momentos, quando estivesse sendo pressionado, em muitos momentos, quando estivesse sendo sufocado pelo adversário, o Rodrigo Aliandro, ele baixa, ajuda, constrói. Acabei de ouvir a coletiva do Odair Helmo. O cara tá quase implorando por volante. Acabei de ouvir a coletiva do Odair Helmo. Ele tá falando que ele tá tendo que improvisar porque não tem volante. E vamos ser sinceros, ele está certo. Então o Atlético vai continuar permitindo essa situação. Traz o Aliandro. Não é possível que o Atlético não tenha dois diretores no clube para tocar duas negociações ao mesmo tempo. É o tipo de coisa que me deixa incrédulo com a diretoria do Atlético. Você trazendo o Aliandro, você traz um cara experiente. Você traz um cara vivido para esse momento de pressão que a gente tá. Você traz um cara tecnicamente muito capaz. Você traz um cara que quer estar no Atlético. Então, assim, eu fico pensando, o que não faz sentido na contratação do Aliandro? Se a gente chega pro jogo contra o América com Oliva e Aliandro, é outro meio-campo, é outro perfil, é outro time, é outra capacidade técnica, é outra capacidade de dominar jogo. Até pra você dar companhia ali pra quem realmente faz alguma coisa pra esse time. Que é o Bruno Zapelli, que é o Lucas Esquivel, que é o Cauã. Falta técnica nesse time do Atlético. E o Odair, ele tá certo no negócio. É um time muito desequilibrado. E adivinha? Quais são as nossas maiores fragilidades? A volância. O Atlético pode resolver o problema da volância, se ele quiser. Se ele for um pouquinho agressivo no mercado. Um pouquinho agressivo no mercado. Então, assim, que o clube se movimente. Que o clube se movimente. O nome do Aliandro é bom, é experiente. Acho que agrada ao torcedor. Acho que, tem uma certa grife que faz sentido. Acho que isso tudo tem um peso muito grande. Acho que isso tudo tem um peso muito grande na hora de trazer o jogador. Enfim, volto a dizer, não é cortina de fumaça, não tem aceitação. Daqui a pouco tem live e a gente vai criticar Deus e todo mundo. E é basicamente isso, pessoal. Tamo junto. Forte abraço, Sarais.